Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você líder de célula, você líder em treinamento, ou talvez você que não é nenhum nem outro, mas recebeu aí essa enorme responsabilidade e privilégio de ministrar edificação na sua célula. Como eu costumo dizer, esse vídeo é de ajuda. Tudo o que você precisa para ministrar uma excelente edificação, primeiro, é a edificação em si. Tudo que você precisa está ali. Segundo, esse vídeo. Então não é para você falar igual a mim, mas eu vou citar aqui os princípios básicos que sempre falo para que, quando você falar, as pessoas que estão na sua célula ouvir de forma entendível, clara, de forma direita. E aí concentrar todos os esforços de forma única em um ou duas lições. Na verdade, aqui sempre são duas lições, né? Então, parabéns por aceitar esse desafio. A edificação não é sobre você, não é sobre a sua vida. Então não fique dando exemplos pessoais o tempo inteiro, falando de você o tempo inteiro, não é. Outra coisa, cuidado com as pessoas que gostam de devagar, né? Ir para outro assunto, para outro tema, corta, não deixa, não permita. Ó, vamos voltar aqui para o tema da edificação. Sobre isso a gente fala outro momento e tal, direitinho. Então, com educação, carinho, você faz isso, tá bom? Espero que você esteja com a sua edificação na mão. Vamos a ela então? Vamos estudá-la? Como costumo dizer, pegou a edificação para ministrar, você vai fazer de forma sequencial. Pede para abrir o texto, desculpa, Gênesis capítulo 20. Nós vamos ler do verso 11, do verso 8 ao 11. E aí, pede para o povo abrir. Eu disponibilizo aqui o texto sempre na edificação para te facilitar, mas você tem que estar com a tua Bíblia na mão, tá bom? É importante isso. E aí, antes de ler o texto, você vai falar: olha, nós estamos numa série de mensagens chamada Escolhas. E hoje o tema para essa edificação é resolvendo o problema da mentira do jeito certo. Cita a série, cita o tema e faz a leitura do texto. Tá bom? Com calma e com tranquilidade. Feito isso, se você quiser orar, é importante também. Oração rápida, bem reduzidinha, só colocando aí diante do Senhor esse ato de ministrar. E logo em seguida você vai relembrar as pessoas a edificação da semana passada. Como? Na introdução. E aí você vai ler a introdução de forma concisa, rápida e objetiva. Rápido não é ler rápido. Não. É ler de forma rápida e falar um pouquinho sobre ela. Tá bom? Então eu vou trazer os dois últimos pontos da última semana para refrescar a memória do povo. Tá bom? Depois que você ler a introdução, tem aqui um pouquinho do contexto. O que, que é? É o fundo histórico. É o fundo histórico. Você já percebeu que nós estamos nesse texto há três edificações, essa é a terceira. Então você só vai relembrar alguma coisa do fundo histórico do texto, é importante. Talvez tenha pessoas que não vieram nas outras duas, ou veio em uma só e tal, então você só vai relembrar. E para relembrar esse pouquinho do texto que eu coloco aí, eu boto dois dados. Primeiro, Deus resolve o problema da mentira de Abraão e Sara trazendo à tona. Segundo, eu destaco aqui que antes de Abimeleque, o rei, conversar com Abraão, ele vai e partilha isso aos seus conselheiros e tal. Então, cita isso rapidinho, e aí você já vai entrar nas lições da edificação. Então, antes das lições, tem sempre uma pergunta, e você precisa fazê-la. Por quê? Essa pergunta vai aguçar no coração e na mente de quem está te ouvindo a solução para o problema. Então, geralmente, a pergunta é um problema que precisa ser resolvido e você vai resolver nos pontos da edificação, tá bom? Então, a pergunta é: de que maneira resolvemos a mentira do jeito certo? Olha só, que pergunta forte, poderosa, contundente, né?
De que maneira resolvemos a mentira do jeito certo? Aí, antes de entrar no ponto, você tem aqui a frase de transição. Você precisa usar sempre ela. A frase de transição vai dizer que você está entrando num ponto, e a frase de transição vai dizer que você saiu de um ponto e está entrando em outro. Quer ver? É assim, ó. De que maneira nós resolvemos a mentira do jeito certo? A mentira se resolve quando, em primeiro lugar, é desse jeito que você vai falar, tá bom? Não fugimos do confronto. Aí tem um textinho aqui que você pode ler. Depois de ler, você pode falar sobre ele. E aí, logo embaixo, ao primeiro ponto, tem assim, ó, pense. É uma frase de reflexão, tá bom? Em outros momentos eu boto uma perguntinha e tal. Esse aqui eu botei um pense para refletir, né? Poderia ser ali reflita. Mesma coisa. Terminou de falar do segundo ponto, para as pessoas saberem que você terminou o primeiro ponto, agora você vai para o segundo. Aí você vai dizer o seguinte: bom, a mentira se resolve quando, em segundo lugar, olha só, todo mundo já percebeu que você saiu da primeira, está entrando na segunda alternativa. Então a mentira se resolve quando, em segundo lugar, a verdade é falada sem justificativas. Você pode ler aqui algumas partes desse textinho que eu coloco, tá bom? E deixar as pessoas falarem, é importante isso, tanto no primeiro como no segundo ponto, né? Você pode deixar as pessoas falarem, é importante isso. Mas lembrando, cuidado com a fala que não tem nada a ver. Corta e chama para edificação. Terminou de falar os dois pontos de forma clara, lúcida, vem na conclusão. A conclusão você precisa ler na íntegra. Leia toda a conclusão. Outra coisa que eu falo sempre aqui: a leitura precisa ser do jeito certo, correto, tá bom? Dê aí, você pode estar dando as orientações da próxima semana. Aqui, infelizmente, eu não mudei, peço perdão por isso. São as informações, os informativos do próximo final de semana, eu acabei esquecendo. Mas isso não é tão importante assim. Com a edificação na mão, o estudo, a marcação e esse vídeo, você vai arrebentar. Vai arrebentar na célula. Ore. Ore pelas pessoas que vão te ouvir. Então, treine em casa direitinho e tal. Faça isso com amor e carinho. Que Deus te abençoe e te use de forma grandiosa. Como eu costumo dizer, a edificação é o coração da célula. É o momento de aprendizado. É o momento em que a pessoa precisa ser confrontada com a palavra, somente com a palavra e mais nada. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Ótima semana e ótima edificação.